Eu tirei aqui esse momento aqui para deixar uma palavra do Senhor Jesus para vocês. Nós sabemos que os tempos estão ficando mais difíceis. E sabemos pela palavra de Deus que o Senhor Jesus está voltando. Então esse é o momento de nos dar ouvido à palavra do Senhor, de guardar a palavra do Senhor. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10 diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Nós sabemos que Jesus, ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, para que hoje nós tivéssemos esse privilégio de chegar a Ele. O véu foi rasgado, hoje você é livre para buscar o Senhor. Então nós devemos confessar o Senhor, nós devemos entregar o nosso coração ao nosso Senhor Jesus Cristo, devemos confessar com a nossa boca para a nossa salvação. Amados, Jesus está voltando, sabemos que os sinais estão acontecendo. A Bíblia é bem clara a respeito dos finais dos tempos, das coisas que iriam acontecer. E sabemos que grandes coisas têm acontecido, e esses sinais estão na Bíblia. Aqui em Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 7, diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, e incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele veio ao mundo e morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele falou que iria preparar lugar para nós. Em João capítulo 1 fala, em João capítulo 14, versículo 1 fala: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou subir e vou preparar lugar para vos, para que aonde eu estiver, estejais vos também. Então, o Senhor Jesus, ele morreu para nos salvar. Ele morreu para que nós tivéssemos o privilégio. Sabemos que no Antigo Testamento a Bíblia fala que era olho por olho e dentro por dentro. Mas nós sabemos que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por nós, para que hoje você tivesse a oportunidade de se entregar a Ele, de se converter a Ele. Aqui em Romanos 5, versículo 7 e versículo 8, diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Olha só para você ver, ninguém tem a coragem de dar o seu filho para morrer por ninguém. Talvez se fosse o seu próprio filho, ou talvez por alguma pessoa boa, talvez daria. Mas o Senhor Jesus, ele deu a vida por nós pecadores, nós que estávamos perdidos, para que hoje nós tenhamos o privilégio de conhecer a Ele. Amados, o Senhor Jesus está voltando. Sabemos que a palavra de Deus em Mateus capítulo 24 fala sobre os tempos que iria acontecer, os finais dos tempos. A Bíblia fala em Mateus 24 sobre terremotos, sobre fome, sobre peste, sobre perseguição, sobre reino contra reino, nação contra nação. Em Mateus 24
fala sobre peste. Sabemos que a pandemia veio e destruiu muitas vidas. A palavra do Senhor, ela está se cumprindo. Nós sabemos que estamos numa reta final. Precisamos analisar a Bíblia, precisamos dar ouvido à palavra de Deus, para que não seja tarde. Olha o que diz em Atos 2, versículo 38 e versículo 39. Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então Deus te chama, Jesus te chama. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos converter a Cristo enquanto há tempo. Hoje você tem vida, hoje você tem o privilégio, você pode chegar a Ele, mas nós não sabemos se nós iremos ter esse privilégio. Então converta ao Senhor, dai ouvido à voz da palavra de Deus, que estão nas Escrituras Sagradas, pois ela nos alerta da volta de Cristo, ela nos alerta dos finais dos tempos, das coisas que hão de acontecer. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, pela graça de Deus, vós sois salvos. Aleluia! Isso não vem das obras do homem, mas isso vem por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário. A morte do Senhor Jesus foi para que nós hoje tivéssemos o privilégio, a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Então dai ouvido à palavra de Deus, porque o Senhor Jesus está voltando, a palavra dele está cumprindo. Olha o que diz em Romanos capítulo 3, versículo 23 ao versículo 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, a morte de Cristo nos concedeu essa honra, esse privilégio. Se Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós não teríamos esse privilégio, nós não teríamos essa chance, essa oportunidade. Creia na palavra de Deus, creia que o Senhor Jesus está voltando, creia que a palavra de Deus está cumprindo. Sabemos que a palavra do Senhor é clara a respeito do final dos tempos. Nós não sabemos se daqui a um segundo vamos ter esse privilégio, essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Olha o que diz em Marcos capítulo 1, versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então dai ouvido à voz do Senhor, dai ouvido à palavra do Senhor, porque Cristo está à porta, Ele está prestes a voltar. As promessas do Senhor, a palavra do Senhor está cumprindo. Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso
alcancei a misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostraste toda a sua longanimidade, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 375, Cerezinha, fone 98337 a palavra de Deus é fiel, ela vai cumprir. O Senhor Jesus veio ao mundo para salvar nós, pecadores, qual nós somos. Então o Senhor Jesus, Ele deu a vida por nós, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele preparou um lugar para nós. Então creia na palavra do Senhor, dai ouvido à palavra do Senhor. Tudo o que está acontecendo, a Bíblia já diz que iria acontecer a respeito dos final dos tempos. Olha, os países estão ameaçando uns aos outros. Olha, o Covid que teve, quantas vidas se foram. Nós sabemos que tudo isso está na Bíblia. Leia Mateus 24, aonde o Senhor fala para os discípulos a respeito do fim das coisas que iriam acontecer. Nós sabemos que as pessoas não estão nem percebendo que estamos no fim dos tempos. Ninguém está dando importância pela palavra da Bíblia. Amado, hoje você tem o privilégio, pelo menos aqui no Brasil, de ouvir a palavra de Deus. Mas nós sabemos que talvez amanhã você não vai ouvir eu aqui com essa caixinha. Você não vai ouvir a palavra através das plataformas. Talvez você não vai ouvir o evangélico mais. Porque a palavra de Deus fala que a palavra vai ser tirada. Vai chegar um tempo que as pessoas vão procurar a palavra de Deus de um lado para o outro e não vão encontrar. Então hoje é o tempo, este é o momento de nos dar ouvido à voz de Deus, da palavra de Deus. Aleluia! Olha o que diz em 1 João capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, confesse os seus pecados ao Senhor Jesus. É Ele que vai te perdoar, é o Senhor Jesus que pode te salvar, é o Senhor Jesus que pode mudar a sua história. O homem não pode mudar a sua vida, eu não posso salvar a sua vida, mas Jesus, por meio da morte na cruz do Calvário, o preço foi pago para que você fosse perdoado, para que você chegasse a Ele. A graça do Senhor Jesus nos concedeu a liberdade de nos chegar a Cristo. Olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Aleluia! Então, o nosso Senhor Jesus, Ele entregou a si mesmo para o resgate das nossas vidas. Olha o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele sabia que nós não tínhamos condições, porque os nossos pecados eram tantos. Sabemos que naquela época era apedrejado, assim como aquela mulher pecadora foi ali apanhada em adultério para ser apedrejada. Mas o Senhor Jesus diz: quem não tenha pecado, atira a primeira pedra. E ali foi saído de um em um. Então, só o Senhor Jesus é que pode salvar. Só o Senhor Jesus é que pode nos perdoar. Confesse ao Senhor Jesus os seus pecados. Se entregue ao Senhor Jesus. Converta a Ele antes que não seja tarde. Hoje nós
podemos ouvir a palavra de Deus. Hoje tem muitas igrejas abertas falando da palavra de Deus, mas talvez amanhã não vai ter mais igreja de portas abertas para você entrar e ouvir a palavra de Deus. Talvez em lugar nenhum você vai conseguir ouvir o que você está ouvindo hoje nesse dia. Está aí ouvindo a voz do Senhor, convertei-se ao Senhor. Olha o que diz em João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Deus criou todas as coisas para nós. Deus criou todas as coisas para você. Aleluia, mas Ele nos concedeu hoje esse privilégio. Você pode ouvir hoje a palavra de Deus. Você pode converter a Ele nesse dia. Você pode se entregar a Ele nesse dia. Hoje você tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Mas nós não sabemos se amanhã você vai ter esse privilégio. Então, está ouvindo a voz do Senhor. Está ouvindo a palavra de Deus. Enquanto há tempo, a morte do Senhor Jesus não foi em vão. Jesus morreu para te salvar. Ele morreu para que você tivesse essa liberdade, esse privilégio. Olha o que diz em Romanos capítulo 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabemos que o pecado é a maior destruição do homem. E sabemos que nós, seres humanos, não tínhamos condições alguma de pagar os nossos pecados. Mas Cristo, Ele veio e morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ele morreu por causa de nós. Nós era condenado por causa do pecado. Mas Cristo, por meio da sua morte, entregou por nós. Olha o sofrimento que Jesus passou por causa de nós. A morte de Cristo não foi em vão. A morte dele foi para nos salvar. Então se rende a Cristo, se converte ao Senhor Jesus, faça-se conhecer a palavra de Deus. Leia Mateus 24, leia Mateus 25, aonde fala dos fins dos tempos, aonde fala das coisas que iriam acontecer, que já estáis acontecendo. Tudo que está acontecendo, a Bíblia já diz. Então sabemos que a palavra de Deus, ela está cumprindo. E Jesus está voltando. Creia na palavra do Senhor. Creia na Bíblia Sagrada, porque ela é a verdade. Olha o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 9 e versículo 10. Logo, muito mais agora, tendo isso justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, é por meio de Cristo que nós somos salvos. Foi por meio da vida de Cristo que nós somos salvos. Se Cristo não tivesse morrido, talvez hoje nós não teríamos esse privilégio de ouvir a palavra dele. Talvez nós seríamos condenados por causa dos nossos pecados, mas por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário, nós temos o privilégio. Você é livre para se entregar a Cristo, você é livre para fazer da sua vida o que você quiser, mas dai ouvido à palavra de Deus.
tem ouvido a voz de Deus, porque a Bíblia, ela está se cumprindo. Veja o que está acontecendo no mundo, veja as notícias das ameaças. A Bíblia fala sobre isso em Mateus 24, de nação contra nação, reino contra reino. A Bíblia fala que chegasse o final dos tempos, que o amor de muitos iria esfriar. Veja que as pessoas não têm mais amor para as outras. Hoje as pessoas estão matando por causa de R$1. As pessoas estão destruindo por causa de nada. Dai ouvido à voz do Senhor, dai ouvido à palavra de Deus, porque ela está se cumprindo. A morte de Cristo Jesus não foi em vão. Ele morreu por nós, para que hoje nós tenhamos esse privilégio, para que hoje nós tenhamos essa oportunidade. Então passa a conhecer a palavra de Deus, passa a conhecer a Bíblia, o que diz Mateus 24, o que diz Mateus 25, o que diz Apocalipse, passa a conhecer a palavra de Deus, para que você não seja enganado, para que você esteja ciente que tudo isso que está acontecendo no mundo é a palavra de Deus se cumprindo. Então creia na palavra de Deus, creia em Jesus Cristo. Não permita que a morte dele seja em vão, mas creia que ele morreu para te salvar, que ele morreu por causa dos nossos pecados. Jesus está voltando, amado. Jesus está voltando. Creia no que eu estou dizendo, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra da Bíblia é séria. O Senhor Jesus, Ele é fiel para fazer cumprir a tua palavra. Nós sabemos que estamos vivendo momentos muito difíceis. Nós sabemos que muitas coisas estão acontecendo no mundo inteiro. Talvez você não saiba que tudo isso que está acontecendo está na Bíblia. Leia Mateus 24 para que você entenda a respeito do que o Senhor Jesus diz dos fins, das coisas que iriam acontecer. Então, se arrependa, então converta-se ao Senhor, se entrega a sua vida a Jesus, guarda a palavra do Senhor. Hoje você tem esse privilégio, hoje você tem a oportunidade, mas talvez amanhã você não vai conseguir ouvir a palavra de Deus, você não vai ter esse privilégio. Então guarda a palavra de Deus, converta-se ao Senhor Jesus, se entrega a Ele, creia na palavra dEle, porque a palavra está cumprindo. Jesus está voltando. Confessa com sua boca ao Senhor Jesus, creia no teu coração, creia que Ele ressuscitou, creia que Ele ressuscitou para te salvar. Aleluia! Creia que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus vive, Jesus reina. Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, para você não fosse condenado pelos seus pecados. Sabemos que o pecado é a destruição do homem, mas Cristo veio por meio da sua morte, para que o pecado seja destruído por meio de Cristo, quando você se entregue a sua vida a Ele. Então, confesse ao Senhor Jesus com tua boca, se entregue a Ele. Nós sabemos que Romanos capítulo 5 fala sobre dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Eu gostaria de perguntar a vocês nessa manhã:
Você teria coragem de dar o seu filho para morrer para os pecadores? Você teria coragem de entregar o teu filho para morrer para o bandido? Você teria coragem de entregar o seu filho para morrer para as pessoas que andam pecando? Para as pessoas que andam fazendo mal? Mas Cristo, Ele não veio para os salvos, mas Ele veio para nós pecadores. Ele morreu por causa dos nossos pecados, para que hoje nós tenhamos o privilégio, para que hoje nós confessamos a Ele os nossos pecados. Então, dificilmente haverá alguém que morra por alguém, mas sim por um justo. Mas Cristo, Ele morreu por nós. Então, talvez, se fosse por causa do seu filho, você teria coragem de morrer. Talvez, por pessoas boas, você teria coragem de morrer. Mas Jesus, Ele não morreu somente para os bons. Ele morreu por todos. Mas Ele também ressuscitou por todos, para que todos tenham o privilégio de chegar a Ele. Então você é livre de chegar a Cristo. Hoje você tem o privilégio, a oportunidade. Olha o que diz Romanos 5, versículo 7, versículo 8. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecado. Então, por causa dos nossos pecados, Cristo morreu por nós. Cristo morreu para que nós tenhamos hoje nele o privilégio de alcançar a salvação. A salvação não é alcançada por meio do homem. A salvação é alcançada por meio de Cristo Jesus. Somente através de Jesus Cristo você vai encontrar a salvação. Creia que Ele morreu e Ele ressuscitou e que Ele preparou um lugar para você. Porque em João 14 Ele fala sobre isso, que Ele subiu e preparou um lugar para que aonde Ele estiver, nós estivermos também. Então creia na palavra do Senhor, creia que Jesus está voltando. Prepara-se para a volta de Jesus, prepara antes que seja tarde. Prepara a sua vida, se entrega a sua vida a Jesus, se rende a Jesus Cristo antes que seja tarde. Então, nesse momento, eu quero fazer uma oração para você que está me ouvindo hoje, nesse momento. Nesse momento, eu quero orar pelo nosso Brasil, para Jesus ter misericórdia do nosso Brasil. Hoje, nesse momento, eu quero orar para os nossos governantes. Eu quero orar por você que está me ouvindo nesta manhã. Senhor Jesus e maravilhoso Deus, nesse momento, Papai do céu, eu quero entregar cada pessoa que está ouvindo esta oração nesta manhã. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a vida dela seja completamente abençoada. Eu não sei, meu Pai, o que ela tem passado, os momentos difíceis que ela tem passado, mas eu sei, Jesus, que o Senhor morreu na cruz do Calvário e que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, para que hoje nós tenhamos o privilégio de chegar ao Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que essas vidas sejam transformadas, que essas vidas sejam cheias da Tua presença, que essas vidas, meu Pai, que estão ouvindo a minha voz nessa manhã, seja alcançada pelo Senhor. Meu Pai, perdoa, Senhor, o Teu povo, restaura o Teu povo. Pai querido, cura, Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que não conseguem se libertar, aqueles que não têm força para chegar a Ti. Meu Pai, tenha misericórdia das nações, tenha
misericórdia do nosso Brasil. Pai querido, salva o nosso Brasil. Pai querido, tenha misericórdia dos nossos governantes. Venha dar sabedoria para que eles venham governar. Tenha misericórdia, Deus, daquelas vidas que estão no hospital. Talvez, meu Pai, o médico diz que hoje é o último dia dela, mas que o Senhor Jesus venha curar nessa manhã, nessa tarde, que o Senhor Jesus venha salvar aquela vida. Pai querido, tenha misericórdia dos todos, tenha misericórdia de cada pessoa que está me ouvindo nessa manhã. Cura, Senhor, liberta, restaura, em nome do Senhor Jesus. Então, esta é a oração que eu faço por você nesta manhã. Que você seja liberto, que você seja abençoado, que você possa dar ouvido à voz do Senhor, que é falada aqui nesta manhã. Creia na palavra do Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Creia que Ele morreu. Creia que Ele ressuscitou para nos salvar. Então, hoje você tem esse privilégio de converter ao Senhor. Então se entrega a Ele, converta-se ao Senhor Jesus, antes que não seja tarde, e que o Senhor Jesus te abençoe hoje, todo sempre. Amém e amém.